Glória a Deus. Amém, amados? Dá só uma baixadinha um pouquinho para mim aqui no retorno do microfone, por favor. Bem pouquinho. Quero convidar você a pegar nas suas mãos. Está alto, acho que para aí também, né? Não? Tá? Baixa só um pouquinho no geral. Quero convidar você a pegar nas suas mãos a palavra de Deus. Aí, beleza. E abra ela no livro de Hebreus, mais no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11 e o versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Amados, durante 2 meses, durante o mês de novembro, durante o mês de dezembro, nós falamos um assunto que é imprescindível na nossa vida. Nós falamos a respeito sobre fé. E o tema que nós trabalhamos foi baseado lá em Lucas 17:5, aonde os discípulos pedem para Jesus: aumenta-nos a fé. Quantas vezes nos falta fé? Quantas vezes nós não cremos no milagre porque falta fé? Quantas vezes nós não conseguimos obter uma vitória porque nos falta fé? E hoje eu quero falar a respeito sobre esse texto. Amém? Hebreus 11, 32. Diz assim a palavra de Deus: que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Pela fé, amados, por fé, a Bíblia diz: subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. E aí ele diz assim: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Fecha os teus olhos por um instante, coloca as tuas mãos no teu peito. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos agora à tua presença. E nós a queremos, Pai, nesse gesto de colocar a mão no nosso peito, nós queremos abrir o nosso coração e queremos te dizer: Senhor, toma conta da nossa vida neste momento. Ministra, Pai, a tua unção, a tua graça, o teu poder e a tua glória, Pai, sobre as nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque a nossa fé precisa ser impactada, a nossa fé precisa ser aumentada. Porque se não for pela tua mão, se não for pela tua ajuda, como vamos conseguir vencer? Mas nós temos a certeza do Deus de promessa que tu és, e sabemos que o Senhor quer nos dar vitória. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a usarmos a nossa fé, para obtivermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Então fala a cada coração, usa a minha vida, Pai, como instrumento, e que sejamos todos edificados pela tua unção, pelo teu amor e pelo teu poder, em nome de Jesus. E a igreja diga: glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus Cristo. Falar, amados, que acreditamos em Deus, que somos cristãos, é fácil, não é? É ou não é? Qualquer um pode dizer: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus,
Aí tu pergunta para a pessoa, tu quer que Jesus mude a tua vida? Tu quer que Jesus te abençoe? E a pessoa diz assim, quero. Só que aí quando tu diz assim, então entrega a tua vida para ela. Não, eu não estou pronto. O interessante é que muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo na nossa vida. Mas aquilo que nós temos que fazer, nós não fazemos. Muitas vezes, amados, nós estamos colocando empecilhos naquilo que Deus quer fazer. Falamos muito em Deus, mas praticamos pouco. Sabe o que a Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22? Diz assim, ó. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é ser cumpridor da palavra? É aprender e colocar em prática na minha vida. É aprender e colocar em prática na minha família. É aprender e colocar em prática no meu dia a dia. É aprender e colocar ela em prática na luta, no problema, na dificuldade. Aí, amados, eu começo a mostrar que aquilo que eu estou falando é o que eu estou vivendo. O que nós precisamos entender, amados, como que nós descobrimos se realmente somos cristãos? Como que nós descobrimos se realmente nós queremos a Cristo na nossa vida? A Bíblia nos dá uma receita. Um dia um religioso chamado Nicodemos foi conversar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para ele algo muito simples. Quem não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês precisam nascer de novo. Enquanto que vocês não nascerem, enquanto que não haver um novo nascimento na vida de vocês, vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. Sabe por que Jesus dizia isso? Porque Ele sabe da vida de pecado que nós temos. Ele sabe que nós fomos gerados em pecado, muitas vezes somos frutos de pecado, vivemos uma vida sendo ensinado no pecado, e que é o único meio para a nossa vida mudar, sabe o que é? É nós nascendo de novo. A nossa vida muitas vezes para mudar, separa. A nossa vida para mudar, nós precisamos estar em Cristo. Ele é que precisa estar no comando da nossa vida. Então, para isso, nós precisamos, sabe fazer o quê? Nascer de novo. Só que quando nós nascemos de novo, nós aprendemos uma coisa. Isso aqui como é que se chama? Hã? Sabe o que eu tenho que fazer quando eu nasço de novo? Eu tenho que dizer assim, Jesus, pode pegar. Eu tenho que entregar para Ele. Porque se eu disser que eu nasci de novo, mas eu quero que o controle fique comigo, a pergunta é, será que eu nasci? O que eu quero que você entenda é algo muito simples. Jesus tem o melhor para a minha vida e Jesus tem o melhor para a sua vida. É ou não é? Só que muitas vezes nós ficamos dizendo assim, mas eu não quero isso. Mas eu não quero aquilo. Quando muitas vezes tu chega para uma pessoa, tu presenciou isso domingo, né? Tu chega para uma pessoa e te pergunta assim, tu quer mudar de vida? Aí a pessoa diz assim, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu não aguento mais a luta, não aguento mais o sofrimento. Tu quer mudar de vida? Quero. Jesus quer mudar a tua vida? Eu quero. Então entrega a tua vida para Jesus. Não estou pronto. A pergunta é, quer ou não quer? Porque às vezes, amados, nós ficamos achando que nós vamos arrumar nossa vida. Sabe? Às vezes nós achamos, não, é que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver tal coisa e aí vai dar certo. Só que se nós pudéssemos arrumar nossa vida, nós teríamos chegado no fundo do poço, muitas vezes? Não. Nós não teríamos nem chegado lá. Mas quando nós chegamos lá no fundo do poço, é constatação de uma coisa, nós não sabemos conduzir a nossa vida. Aí por isso que nós temos que pegar o controle e entregar para quem sabe conduzir a nossa vida. Para aquele que nos fez a sua imagem e... é isso que nós precisamos entender. Porque sabe o que acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Aqui. Está no culto, é para assistir. Presta atenção. Vale para vocês dois.
Sabe o que acontece com nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Sabe o que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Já estou crucificado com e vivo, não mais, agora não eu mais que vivo, porque eu fui crucificado com Ele. Mas Cristo vive, diga, Cristo vive em mim. Agora acorda quem está perto de você, e vamos dizer de novo, Cristo vive em mim. Dá mais uma cutucada porque ainda não acordou. Diga de novo lá, Cristo vive em mim. Viu que ficou mais forte agora? Mostrei que estava dormindo. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Vivo pela... Em quem? Do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por... Pode bater no peito. Ele se entregou por você. O que eu quero que você entenda é isso. A nossa vida não é nossa. Ela tem que pertencer a Cristo. O que eu quero que você entenda nessa noite é algo muito simples. Este capítulo 11 do livro de Hebreus, ele fala a respeito da galeria dos heróis da fé. Amém? Heróis da fé por quê? Porque homens e mulheres se sobressaíram por um detalhe, por uma única coisa. Você quer saber o quê? Fé. Esses homens, essas mulheres, eles fizeram coisas fora de série, coisas impossíveis, coisas que talvez a gente possa olhar na Bíblia e para muitos a gente vai dizer assim, mas eu acho que não pode ter sido. Por quê? Porque humanamente falando, nós não vamos acreditar. Só que a fé, a Bíblia diz neste capítulo 11, que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas você pode não ver o milagre, mas Deus já pode estar preparando o milagre na tua vida. Você pode não estar vendo o mover de Deus que está acontecendo no teu redor, mas não significa que Deus está parado. Você só não está ainda vendo. E quando a Bíblia descreve os heróis da fé, a Bíblia vai falar em muitos nomes aqui. E se eu fosse citar todos, olha, nós ia longe aqui. Por isso que eu me detive nesse texto, porque esse texto ele dá uma enxugada, ele dá uma resumida para você entender algumas coisas. A Bíblia vai dizer lá no versículo 32, mas que direi? Certamente me faltará tempo. Imagina, amados, se hoje nós começássemos a falar das pessoas que fizeram grandes coisas pela fé. Quanto tempo você acha que nós íamos ficar aqui dentro da igreja? Olha, se nós pegássemos Gênesis e nós fosse até Apocalipse, nós ia ficar aqui, ó. Nós já ia ter que ir lá para a cozinha, já começar a fazer comida, preparar o café da manhã, porque nós ia ficar muito tempo. Mas aí ele diz assim, ó, seria necessário para referir o que há a respeito, e aí a Bíblia diz assim, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Aqui ele falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí citou os profetas. O que eu quero que você pare para entender uma coisa. O primeiro nome que ele cita ali, ele fala a respeito de quem? Gideão. Sabe quem era Gideão? Um agricultor. Um agricultor que estava na terra prometida, depois que Deus deu para eles lá a terra prometida, Canaã, só que o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. E não tinha ninguém que defendesse o povo. Então Deus manda um anjo, fala com Gideão e diz para ele, tu vai libertar o meu povo. Eu sou menor, eu sou mais fraco. Quantas vezes nós já dizemos isso? Quantas vezes nós dizemos assim, eu não tenho condição de vencer essa luta? Quantas vezes nós já olhamos para os nossos problemas, para os nossos vícios, para as nossas barreiras e dizemos assim, eu não consigo vencer isso. Gideão disse a mesma coisa, eu não posso, porque eu sou menor, eu sou mais fraco, eu tenho menos condições, dá só um pouquinho a mais. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus usa Gideão, e levanta 300 homens, e aí agora esses homens vão destinados para a guerra, vão destinados para a batalha. Quantos eram? 300, diga comigo, 300. Você sabe quantos eles enfrentaram? 135 mil.
o que são 300 para enfrentar 135 mil? Você fez a conta, quantos dá para cada um? Quer a conta? 450 para cada um. Quem é bom de laço aí, já vai enfrentar uns 2, 3, né? E depois já começa a suar e cansar, né? Imagina enfrentar 450. Tu derruba um, derruba dois, derruba três, tu olha para a fila e a fila está lá no fim. Aí tu fica pensando, meu Deus do céu. O que eu quero que você pense, é possível? Não. Humanamente falando, é possível? A pergunta que eu faço para você, e como é que eles venceram? Fé. Estes homens, eles venceram pela fé, sabe por quê? Porque eles confiaram em Deus. O que Deus mandou eles fazer, eles fizeram. O que Deus disse para eles, eles fizeram, e no final Deus deu a vitória. Depois você pode estudar a história de Gideão lá no livro de Juízes. Deixa um teminha para casa. O que eu quero que você entenda é isso. A fé, amados, nos leva de uma situação onde nós dizemos que somos impotentes, a uma situação em que somos vencedores. A pergunta que nós temos que nos fazer é: eu quero viver como uma pessoa impotente que não consegue fazer as coisas, não consegue vencer, não consegue dar certo, ou eu quero viver como um vencedor? Muitas vezes nós estamos olhando para as lutas, para as barreiras, para as dificuldades que nós estamos enfrentando, e nós estamos dizendo assim, não dá, está difícil, não vai dar certo, não, já fiz de tudo, não, já fiz tudo que eu podia fazer. A pergunta é, mas você já usou tua fé? Porque muitas vezes as pessoas estão entregando os pontos, mas nem fé usaram ainda. Aí vem dizer que fez tudo. Se fez tudo, então você esqueceu de Deus. Fez tudo humanamente, o que não fez foi na mão de Deus. O que eu quero que você entenda é que quando nós colocamos Deus na frente, amados, a situação muda. A Bíblia ali vai falar a respeito de Baraque, vai falar a respeito de Sansão, de Jefité, que foram outros 3 juízes, nessa mesma época, na sequência, em épocas diferentes, mas na mesma sequência. Baraque foi um grande líder que Deus levantou para enfrentar os filisteus. Sansão foi um homem que desde o ventre da sua mãe foi consagrado ao Senhor, era nazireu. A Bíblia vai nos contar a história que com uma queixada de jumento, ele enfrentou 1000 soldados. Se 450 era difícil, imagina enfrentar 1000. E ainda usando uma queixada, enquanto que os soldados vinham com espada. Sabe o que ele fez com os 1000 soldados? Derrotou tudo. Mas a Bíblia diz que ele estava tomado pelo poder de Deus. A Bíblia vai contar, amados, de Jefté. Quem é que já tinha visto falar sobre Jefté? Não? Quem é que tem vontade de ter filho? Olha o nome, Jefté. Já pensou? Cadê o Jefté? Aí, quem quer ter filho? Não gostou? Tá, depois eu dou um outro nome, sugestão. A Bíblia diz que Jefté era aquele filho fora do casamento. Ele era desprezado pelos irmãos. Ele foi mandado embora da família. Só que quando a luta veio, o povo foi atrás de Jefté e disse assim: tu é o único que pode nos defender. E ele foi, aquele que tinha sido desprezado, foi e venceu em nome de Deus. Muitas vezes as pessoas nos desprezam. Muitas vezes as pessoas nos viram as costas. Entenda uma coisa, enquanto que as pessoas estão nos virando as costas, Deus está nos pegando no colo. É Deus que está nos cuidando, é Deus que está nos fortalecendo. O que eu quero que você entenda, amados, é isso. Preste atenção, o que esses homens tinham de mais? Nada. Eles eram homens e mulheres como eu, como você. A Bíblia fala a respeito de Raabe, que era uma prostituta, mas que resolveu mudar, entregar a vida para Deus e fez o que era certo e foi grandemente abençoada. O que eu quero que você entenda na história dessas pessoas é que o Jefité, o Baraque, o Sansão, podia ser eu, podia ser o Daniel, podia ser o Clodomir, podia ser qualquer um de nós aqui. Eles não tinham nada demais, eles não tinham algo diferente, não, esse aqui é diferenciado, não. Sabe o que eles tinham? Fé. Eles confiavam em Deus, eles criam em Deus. A Bíblia vai seguir nos falando e vai falar a respeito de Davi. Quem é que não conhece a história de Davi? Em menino foi consagrado para ser rei.
A Bíblia diz que quando ele estava lá no pasto, lá na sua idade, lá dos seus 14, 15 anos, veio um leão para matar uma ovelha, ele foi lá e matou o leão. Depois veio um urso para matar as suas ovelhas, ele foi lá e matou o urso. E depois, quando ele chega lá no campo de batalha, que estava o gigante chamado Golias, enfrentando o exército, e ninguém se animava a enfrentar Golias, ele disse assim: deixa que eu vou lá em frente desse cara. Quem é que esse incircunciso está pensando que é para falar mal do meu Deus? E a Bíblia vai nos dizer que quando eles foram para o campo de batalha, Davi olha para Golias e diz assim: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou em nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? O gigante caiu. Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o gigante. A Bíblia depois, quando vai contar a história de Davi, vai dizer que quando ele assumiu como rei, todas as batalhas que ele entrou, ele venceu. Porque ele era um bom soldado? Talvez nem tanto. Mas a Bíblia diz que todas as batalhas que ele ia enfrentar, ele ia e buscava: Senhor, vou lutar contra os medianitas, e Deus dizia assim: pode ir que eu vou te dar vitória. Senhor, vou lutar contra os filisteus, pode ir que eu vou te dar vitória. Sabe o que é isso? Ele não confiava na espada, ele confiava no Senhor. A pergunta, amados, que muitas vezes nós temos que nos fazer, e a pergunta que a irmã fez antes na abertura: nós estamos confiando em quem? Nós estamos confiando no quê? Muitas vezes nós estamos confiando no diagnóstico do médico, e esquecemos que existe o médico dos médicos. Muitas vezes estamos confiando no resultado do que um juiz diz, e esquecemos que nós temos um advogado que é justo e fiel para nos defender. Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem depositado a tua fé? Em quem você tem confiado? A Bíblia vai dizer depois, a respeito de Samuel, que foi um grande profeta que ungiu Davi, que criou a primeira escola profética da Bíblia. Vai seguir falando, amados. E aí, olha o que ele diz. Ele diz assim, os quais por meio da fé. Por meio da fé, amados, eles fizeram muitas coisas. A pergunta que eu te faço nessa noite é: a tua fé tem te levado a fazer o quê? O que você já fez através da fé? Ah, pastor, eu tenho medo. Então você não está usando a fé. Ah, pastor, os problemas estão muito grandes e estão me vencendo. Você não está usando a fé. Olha o que a Bíblia vai dizer: por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas. Lembra de Moisés? Deus prometeu para ele que ele colocaria os pés na terra prometida. Mas quando o povo entrou, ele entrou? Não. Passou-se 1500 anos. E Jesus Cristo sobe ao monte e se transfigura. E quem aparece ali? A Bíblia diz: Moisés e Elias. E ali, 1500 anos depois, Moisés coloca os pés na terra que Deus tinha prometido para ele. Pode ter passado o tempo, mas o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus prometeu, Ele cumpre, amados. O que nós precisamos é continuar confiando. Ele vai dizer assim, fecharam a boca de leões. E aí quem é que não lembra da história de Daniel na cova dos leões? Daniel foi colocado injustamente numa cova dos leões. Leões famintos que eram para ter devorado ele, e devoraram? Não. Ele estava na presença do Senhor, ele estava buscando ao Senhor. No outro dia, quando foram ver, lá estava Daniel brincando com os leões, fazendo cafuné nos leãozinhos. Sabe por quê? Porque ele usou fé. Da mesma maneira que a Bíblia agora vai dizer assim, extinguiram a violência do fogo. E aí nós lembramos de quem? Diga: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor da Síria constrói uma estátua e diz assim: todos têm que se prostrar. E quem não se prostrar vai ser lançado vivo numa fornalha de fogo. Quando tocou a trombeta, lá todo mundo se prostrou. Lá ficou 3 de em pé. Nós não. Nós servimos a um único Deus. Vem cá. Se vocês não se prostrar, nós vamos acender 7 vezes mais e vamos botar vocês lá dentro.
Quem é que lembra daquela música? Tô nem aí. Quando trocou a trombeta, eles continuaram. A Bíblia diz que eles foram pegos, amarrados e lançados dentro da fornalha. O fogo estava tão forte que quem lançou eles acabou sendo queimado. O que você acha que deveria ter acontecido com eles quando eles caíram dentro da fornalha? Ser queimado. Sabe o que eles fizeram lá dentro? Uma sessão de bronzeamento artificial. Só que a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor se levanta do seu trono, olha para dentro da fornalha e diz assim: mas para aí, nós não lançamos 3 lá dentro? Não foram colocados 3 lá dentro? E por que eu estou vendo 4? E por que o quarto tem a figura do Filho de Deus? O que eu quero que você entenda, amados, que podem até nos lançar no fundo do poço, podem até nos lançar numa fornalha, mas Jesus está lá nos esperando. O que eu quero que você entenda é isso, amados. É a nossa fé que nos mantém, é a nossa fé que nos sustenta, é a nossa fé que nos dá vitória. Por isso que ele vai seguir dizendo ali: escaparam do fio da espada. A Bíblia diz que na época do profeta Elias, todos os profetas foram mortos a fio de espada, somente ele escapou. E Deus usou ele. Aí, olha o que ele vai dizer no final ali: da fraqueza tiraram força. A pergunta que eu faço para você: quem é que já se sentiu fraco? Sabe o que Paulo diz? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que eu quero que você entenda é isso, amados. Enquanto que nós achamos que nós podemos, que nós temos a solução para tudo, sabe o que nós fizemos com Deus? Fica aqui de lado. Agora, quando nós reconhecemos: eu não tenho mais condições, eu preciso de Deus. Aí Deus diz assim: agora tu vai deixar eu agir na tua vida. A Bíblia nos diz: agindo Deus, quem impedirá? E às vezes nós é que estamos impedindo Deus. Às vezes não é nem os outros que estão impedindo, é nós mesmos que estamos impedindo. Deus quer fazer e nós não deixamos. Preste atenção que ele vai dizer assim, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra. Quantas batalhas você tem enfrentado? Talvez você tenha enfrentado batalhas na tua casa. Talvez você enfrente batalha no teu casamento. Talvez você enfrente batalha com os teus filhos. Talvez você enfrente uma batalha na enfermidade. Talvez você enfrente uma batalha no teu serviço. E a pergunta é: você está vencendo ou está sendo derrotado? Porque a Bíblia diz: fizeram-se poderosos em guerra. Deus está te chamando nessa noite, amados, para ser poderoso nas batalhas. Deus está te chamando nessa noite para te fazer vencedor nas batalhas. Mas para isso, amados, nós precisamos exercitar a nossa fé. Realmente cremos, confiamos, acreditamos, já entregamos tudo para o Senhor, ou ainda achamos que nós é que estamos mandando? Por isso que ele termina dizendo ali: puseram em fuga exércitos de estrangeiros. A Bíblia diz que por um caminho o inimigo se levantará contra a nossa vida, amém? Mas que por 7 caminhos ele vai ter que fugir da nossa presença. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Agora, se o inimigo chegar e te encontrar sem fé, lascou. Se não tiver fé, amados, a pergunta é: tem vitória? Não. Se não tiver fé, amados, como que nós vamos conseguir vencer? Se não tiver fé, como que nós vamos conseguir lutar? Porque para lutar, para vencer, nós vamos ter que lutar. E tem gente que nem lutando mais está. Tem gente que já desistiu. Tem gente que já entregou os pontos. E por que entrega os pontos? Por que desiste? Porque não tem mais fé. É isso mesmo, o casamento vai acabar, a doença vai matar. É isso mesmo. Tem gente que está vivendo assim, amados. Tem gente que acha que a pandemia é o fim, não é nada. Infelizmente, se prepare, porque muita coisa vai vir. O fim dos tempos está chegando. Daqui é para pior. Então nós temos que estar onde? Em Deus. E eu não estou falando isso aqui para assustar, não. Pega a Bíblia e leia, e você vai ver o que eu estou dizendo.
Não tem nenhum segredo aqui, está tudo aqui escrito na Bíblia. O fim dos tempos, amados, está se aproximando muito rápido. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Coloca a tua vida nas mãos de Jesus e deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele ser o teu Deus, deixa Ele ser o teu Salvador, deixa Ele mudar a história da tua vida. Agora, enquanto que você não usar a tua fé, como que você vai ter vitória? Enquanto que você não usar a tua fé, como que vai ser? Como que nós reagimos? Pare e pense por um instante. Como que você reage diante das batalhas? Você foge? Você fica com medo? Tem uma atitude, de repente, às vezes, de covarde, porque o covarde ele não enfrenta? Qual a nossa atitude, amados? Nós temos encarado as nossas fraquezas? Sabe, encarar as nossas fraquezas é olhar para nós mesmos e dizer assim, eu tenho uma fraqueza aqui. Tem gente que diz assim, eu tenho uma fraqueza no meu temperamento, eu tenho uma fraqueza num vício, eu tenho uma fraqueza em tal área da minha vida. Enquanto que nós não reconhecermos as nossas fraquezas, amados, e não buscarmos ajuda em Deus, nós não vamos vencer. Porque o inimigo vai nos atacar sempre ali. Sempre no mesmo ponto, porque ele já sabe que ali é uma fraqueza. Então ele vai atacar onde nós somos fracos. Ele não vai atacar onde nós somos fortes. Lembra quando a serpente tentou Eva? Por que ela não tentou Adão? Por que ela foi e tentou Eva? Por quê? Porque Adão era a parte mais forte, porque ele tinha uma aliança direta com Deus. Eva só fazia parte do processo. Só que Adão acabou deixando-se levar. Não seja uma Maria vai com as outras, mas seja um cristão. Coloca a tua vida diante do Senhor. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Muitas vezes, amados, nós nos entristecemos por qualquer coisinha, nos magoamos. Hoje é a geração do mimimi. Qualquer coisinha machuca, qualquer coisinha magoa, qualquer coisinha se ofende. Muitas vezes, hoje eu conversava com uma pessoa, e aí a pessoa dizendo, contando um pouco da vida, da história que passou, e pensa numa história triste. E aí eu pensando assim, nossa, se essa geração de agora vivesse um quinto do que essa mulher está me contando, já não existia mais. Sabe por quê? Porque hoje parece que nós não aguentamos enfrentar problema. Tudo se torna um grande problema. Mas será que não é nós que estamos pegando o problema e transformando ele em grande? E será que nós não estamos fazendo isso porque não está nos faltando algo? Será que não está faltando mais Deus na nossa vida? Será que não está faltando mais fé em nós? O que eu quero que você entenda é isso, amados. E aí a pergunta, antes de nós orar é, você tem fé? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você tem fé? Você acredita realmente em Deus? Você confia de todo o teu coração? É isso que eu quero que você pare e pense. Porque olha a história desses homens. Nós podíamos ficar aqui falando, mas agora eu vou orar com você. Mas o que eu quero que você entenda é, esses homens não tinham nada demais. Eram pessoas simples, eram pessoas comuns, mas que tinham uma grande fé. Te coloca em pé, igreja. Coloca na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos neste momento abrir o nosso coração. Nós queremos, Pai, te pedir, Senhor, desperta em nós a fé. Desperta em nós, Pai, essa fé que foi despertada na vida destes homens, na vida dessas pessoas. Desperta, Senhor, essa fé em nós, porque nós queremos romper. Nós queremos vencer como essas pessoas venceram. Nós queremos, Pai, mudar a nossa história, como essas pessoas tiveram a sua história mudada. Nós queremos, Pai, viver aquilo que essas pessoas, pela fé, eles viveram.
A tua palavra nos diz nessa noite que pela fé, eles foram vitoriosos, eles foram poderosos, obtiveram promessas. Pela fé, eles tiraram força da fraqueza. Pela fé, eles receberam as promessas. Tudo pela fé, Senhor. E o que nós queremos te pedir nessa noite é isso. Nós queremos viver pela fé, Senhor. Assim como esses homens, como essas mulheres viveram pela fé. Nós queremos te pedir, Senhor. Desperta-nos, Pai, para vivermos pela fé. Desperta em nós, Pai, essa fé. Aumenta em nós essa fé. Para que a nossa vida também seja mudada. Para que nós possamos viver realmente pela fé no Filho de Deus. Em nome de Jesus.